Setembro de 2026 vai ser um mês que os gamers vão lembrar por muito tempo. Não é exagero, é literalmente um dos calendários mais carregados de jogos num único mês, com exclusivos de PlayStation, Switch 2, PC e multiplataforma chegando semana sim, semana também, em praticamente todos os gêneros inimagináveis. Hoje eu compilei os 15 jogos que você precisa ter no radar para setembro, com data de lançamento, plataforma e tudo que você precisa saber para tomar a decisão de compra certa. Esse mês tem de tudo. Sem mais enrolação, você tá no canal Fase Secreta e bora pro vídeo. Marvel's Wolverine finalmente está chegando. Exclusivo de PS5 e um dos jogos mais aguardados da geração, a Insomniac Games entregou o showcase mais detalhado durante o PlayStation State of Play de junho de 2026, revelando gameplay extenso e novos personagens. A narrativa segue Logan investigando uma série de raptos de mutantes executados pela Ravers, um grupo mercenário cibernético que entrega os capturados ao empresário Bolivar Trask. Jean Grey aparece como personagem central e Sabretooth foi confirmado no elenco. São 3 localizações confirmadas até o momento: Canadá, Tóquio e Madripoor, sugerindo capítulos e áreas distintas para explorar ao invés do mundo aberto. O combate combina ataques rápidos com garras, manobras evasivas e abates furtivos enquanto Logan infiltra instalações inimigas, com uma barra de regeneração que recarrega gradualmente após receber dano. É a fantasia definitiva de ser Wolverine, feito pelo estúdio que provou que entende de super-herói melhor do que qualquer outro. E o jogo conta com dublagem em português. The Blood of Dawnwalker é o primeiro jogo da Rebel Wolves, estúdio fundado por veteranos da CD Projekt Red, como diretor de The Witcher 3 no comando. E a ambição aparece em cada detalhe apresentado até agora. Você controla Cohen, no reino gótico fictício do século XIV, nos Montes Cárpatos, onde vampiros tomaram o poder enquanto a peste negra dizima a humanidade e você tem 30 dias para salvar sua família. Essa estrutura de tempo como mecânica central pressiona cada decisão de gameplay de formas que poucos RPGs tentam. Durante o dia, o gameplay foca em combate com espadas. À noite, poderes vampíricos emergem, criando uma dualidade de estilo que muda como você aborda cada situação em cada encontro. A Bandai Namco publica o jogo e a expectativa da comunidade é enorme. É um Dark Fantasy de alta ambição com uma equipe que já provou que sabe fazer um RPG de qualidade excepcional. E o jogo terá legendas em português. Onimusha Way of the Sword é o primeiro título inédito da franquia em mais de 20 anos, e a Capcom disponibilizou um demo jogável gratuitamente para quem quiser testar antes de comprar. O jogo se passa na Kyoto do período Edo, transformada pelas maléficas nuvens de Malice, com Miyamoto Musashi como protagonista empunhando a manopla mágica Oni Gauntlet para enfrentar as hordas de Gemma que invadiram a cidade histórica. A direção de arte usa Toshiro Mifune como referência visual para Musashi, e isso por si só já diz tudo sobre o tom que a Capcom está buscando. O sistema de combate recupera elementos fundamentais da franquia, como a absorção de almas e os contra-ataques Isen, mas introduz o Break Isen, uma mecânica que permite a execução instantânea de inimigos após defesas ou esquivas perfeitas. A Capcom trouxe mais uma vez a localização para o Brasil, assim como em todas as suas franquias principais, e o jogo conta com a dublagem em português. É o retorno que a franquia merecia, feito com respeito pela história e a ambição de renovação ao mesmo tempo. What fearsome power! Be careful! Control Resonant é a Remedy Entertainment continuando a construir seu universo interconectado e é a sequência direta de um dos jogos mais atmosféricos e mais criativos da geração anterior. Uma nova forma de ressonância junto com Hiss e o Mode está distorcendo Manhattan enquanto uma força cósmica misteriosa remodela a realidade em si, e Dylan Faden precisa aproveitar seus poderes sobrenaturais para combater a ameaça enquanto busca a irmã desaparecida. O jogo é descrito como uma produção mais expansiva da Remedy até hoje, e a Deluxe Edition inclui 48 horas de acesso antecipado para PS5. A conexão com o universo de Alan Wake continua sendo tecida com o cuidado que tornou a Remedy uma referência de world building no game moderno. A Remedy já vinha incluindo legendas em português nos seus títulos, e pela primeira vez trará o jogo completamente dublado. Para quem amou o primeiro Control e quer voltar ao Borough of Control com Manhattan como palco, o dia 24 de setembro vai ser longo e feliz.
Silent Hill Townfall chega no mesmo dia de Control Resonant, porque setembro não tem piedade. Desenvolvido pela Screenburn e co-publicado pela Annapurna Interactive e Konami, é a terceira entrada consecutiva da franquia em anos seguidos, e segue um novo protagonista chamado Simon, que acorda numa cidade costeira escocesa fictícia chamada de St. Amelia, coberta de névoa densa e aparentemente abandonada. É um horror psicológico apresentado em primeira pessoa, onde o jogador explora a cidade enquanto resolve puzzles e enfrenta monstros com um conjunto limitado de armas e ferramentas. Um televisor portátil chamado CRTV pode ser usado para localizar ameaças não visíveis e detectar sinais que revelam informações da trama. A Konami apostou em primeira pessoa e em cenário escocês, em vez do clássico ambiente americano, criando uma identidade visual nova para a franquia. E é importante falar que o jogo terá legendas em português. É mais um capítulo numa franquia que voltou mais forte do que nunca nos últimos anos. Dune Awakening já está disponível no PC desde junho de 2025 e em 22 de setembro de 2026 chega oficialmente ao PS5 e Xbox Series, incluindo no Xbox Game Pass no primeiro dia. E o mais importante, o modo single player, uma das funcionalidades mais pedidas desde o lançamento no PC, chega junto com a versão de console. É um survival game de mundo aberto ambientado em Arrakis, numa linha do tempo alternativa que pergunta: e se Paul Atreides nunca tivesse nascido? A versão de console incluirá todo o conteúdo adicionado ao longo do primeiro ano no PC, mais melhorias de gameplay e interface redesenhada para controle. Quem ficou com vontade de explorar Arrakis, mas não tem um PC potente ou simplesmente prefere o console, esse é o momento. É uma das experiências de survival mais bem construídas dos últimos anos, num universo que raramente foi tratado com tanta seriedade num videogame. He who can destroy a thing has the real control of it. Fire Emblem Fortune's Weave é exclusivo de Nintendo Switch 2 e um dos maiores jogos do catálogo da plataforma até agora. É um RPG tático que permite escolher entre 4 protagonistas, sendo Kai, Theodora, Dietrich ou Leda, cada um levando a sua própria rota individual. A estrutura narrativa real é revelada logo no início. 5 anos após o Heroic Games, o mundo foi destruído pelo deus demônio Balor. A deusa Sothis convoca uma alma misteriosa para voltar no tempo e mudar o destino dos 4 heróis desaparecidos. E essa alma é o verdadeiro protagonista controlado pelo jogador. Além das mecânicas clássicas da série como Combat Arts e durabilidade de armas, Fortune's Weave introduz as Blaze Arts, ataques especiais que podem ser usados ao custo de pontos de vida do herói. Uma série de mangá foi anunciada e faixas já chegaram ao Nintendo Music. Para fãs de Fire Emblem e de Three Houses especialmente, setembro chegou cedo demais. Leave the world. Be gone from us. Crimson Moon abre setembro no dia 1º e é uma das apostas mais interessantes do mês exatamente por chegar por apenas $19, entregando uma proposta que vai muito além do que o preço sugere. Você encarna um Nephilim, um híbrido meio humano, meio anjo, forjado para defender a humanidade do inferno, avançando por missões replicáveis pela cidade sitiada de Gildernart, usando o combate corpo a corpo visceral com poderes sobrenaturais e transformações angelicais temporárias. O grande diferencial é o sistema de vida compartilhada no co-op. Você e um parceiro dividem o mesmo pool de vida, o que significa que cada golpe sofrido afeta os dois e exige coordenação constante para sobreviver. As missões escalam dinamicamente entre solo e co-op, então não existe versão inferior da experiência. Crimson Moon é o tipo de jogo que abre setembro de forma silenciosa e pode ser uma das surpresas do mês. Dark Fantasy gótica, com combate Souls-inspired e um sistema de co-op que cria dependência mútua genuína entre os jogadores. Vale ficar de olho nele. Combining gear, weapon arts, and boons that complement one another. You might build around over... Trine 6 Together in Time chega em 17 de setembro para Steam, Epic Games Store, Nintendo Switch 1 e 2, PS5 e Xbox Series. Desenvolvido pela Frozen Byte e publicado pela Cool Down Games, com suporte a 1 a 4 jogadores tanto local quanto online. A narrativa traz 2 novos personagens, Moira e Adrius, cujo roubo dá errado e os prende ao destino dos heróis clássicos da série, Amadeus, Zoya e Pontius. Juntos, os 5 precisam cruzar paisagens perigosas e impedir que um feiticeiro reivindique o que já é seu. O design de puzzles foi construído com a abordagem co-op em primeiro lugar, encorajando os jogadores a trabalharem juntos e combinarem habilidades para progredir, mas todos os puzzles podem ser completados por qualquer personagem sem restrição de classe. A página da Nintendo confirma o suporte a português brasileiro. É Trine sendo Trine, lindo, cooperativo e perfeito para qualquer horário. Much darker than the rest. I shall see you soon, heroes.
Minecraft Dungeons 2 ficará disponível no Game Pass desde o primeiro dia, em 29 de setembro, por $30 ou por R$139 para quem quiser comprar. Traz uma nova estrutura narrativa de 2 mundos, sistema de co-op para 4 jogadores reformulado com ênfase em sinergia de builds, geração procedural para dungeons únicas e sistema de progressão de equipamentos mais profundo. O primeiro jogo chegou a 25 milhões de jogadores e depois teve seu desenvolvimento encerrado. Então a sequência tem um público cativo enorme esperando. O jogo suporta 17 idiomas, incluindo interface e dublagem disponíveis em português. É a escolha mais acessível e mais familiar dessa lista, perfeita para jogar em família ou com amigos de qualquer nível de experiência. Esse pode até parecer um jogo menor, mas se vier tão divertido como o primeiro, é uma excelente opção para ficar de olho. The Alighieri Circle Dance Bloodline é um dos projetos mais únicos do mês e um dos mais corajosos em proposta, desenvolvido pelo estúdio italiano 101 Games e publicado pela Entalto Publishing. Você é Gabriele Alighieri, um homem comum sobrecarregado por um legado que nunca pediu. A cada 33 anos, a barreira entre o mundo real e o inferno se desfaz. Para proteger sua família, você precisa realizar o ritual, retornando à vila ancestral italiana para aceitar um destino do qual passou a vida toda fugindo. O gameplay se afasta do combate tradicional e dos sustos baratos, baseando-se em tensão psicológica e resolução de puzzles ambientais, com 2 realidades convergentes que alternam entre o presente e uma versão sombria do além. A demo já está disponível em todas as plataformas para testar antes de comprar. É um horror psicológico de exploração com ambição narrativa literária real, e o fato de ter sido reapresentado em Florença, cidade natal de Dante, diz tudo sobre o respeito que o estúdio tem pelo material. Jogos assim raramente surgem e setembro é o mês deles. Esse estará disponível em 10 de setembro. Why is the dive showing me this? A reminder. Hot Wheels Infinity Rush leva a franquia finalmente para o mundo aberto e os primeiros trailers mostram que a Milestone entendeu o que isso significa. Em 10 de setembro, é a primeira vez que a série recebe um formato de mundo aberto similar ao Burnout Paradise, com mais de 150 veículos, missões e capacidade de construção de pistas. O jogo tem 4 ilhas temáticas com atmosferas distintas que os jogadores podem explorar livremente, e entre as ilhas é possível pular usando rampas gigantescas, com cada ilha tendo seu próprio Rush Master, o chefe supremo da região que você precisa derrotar. A Ferrari faz a sua estreia nos jogos da franquia através do Ferrari Expansion Pack. A progressão gira em torno de derrotar equipes rivais de corridas espalhadas pelas ilhas, com eventos colecionáveis e atividades variadas para quem quer explorar em vez de só correr. Para fãs dos jogos Unleashed anteriores, é a evolução natural e generosa que a franquia merecia. BioEden é um dos projetos mais charmosos de setembro, chegando em 3 de setembro para todas as plataformas principais. Desenvolvido pela Broken Arm Games e publicado pela Focus Entertainment, é um jogo cozy de gestão onde você precisa salvar um planeta árido construindo uma rede autossustentável de estruturas trabalhando em harmonia para trazer animais extintos de volta à vida. É um estúdio italiano de 11 pessoas e eles confirmaram uma política estrita de não usar IA em nenhum ativo artístico do jogo. Cada detalhe das ruínas às criaturas extraordinárias foi criada inteiramente por mãos humanas. A demo já está disponível no Steam e cobre o tutorial completo. BioEden é a aposta mais tranquila e mais meditativa de setembro, perfeita para contrabalancear o peso emocional de Silent Hill e Control no mesmo mês. É o tipo de jogo que você abre depois de uma sessão intensa, talvez até do Wolverine, para respirar. Por R$ 69,91 é uma das compras mais baratas e mais generosas do mês. Will be one of discovery and exploration. Resources are scattered across the land. Search for them, as each one is a Cosmic Fear é o projeto mais indie dessa lista e merece atenção exatamente por isso. Desenvolvido por Alessandro Guzzo, o mesmo criador de The Land of Pain, e The Alien Cube é uma aventura de horror Lovecraftiano em primeira pessoa onde você descobriu evidências de uma presença cósmica influenciando a humanidade desde as suas origens, e sua próxima expedição vai ser a decisiva. O jogo usa fotogrametria e as tecnologias mais recentes de Unreal Engine 5 para criar ambientes altamente detalhados com iluminação dinâmica, sombras e névoas volumétricas que combinam para criar uma atmosfera de horror visceral. A demo já está disponível no Steam para quem quiser mergulhar na atmosfera antes do lançamento. Cosmic Fear é um projeto solo de horror Lovecraftiano com uma atmosfera que poucas produções maiores conseguem criar, da mesma linhagem criativa dos jogos anteriores de Guzzo, que conquistaram um público fiel ao longo dos anos. Para quem quer horror de investigação denso e opressivo, setembro reservou esse aqui no dia 9.
Another End Begins fecha essa lista sendo o JRPG Premium que o catálogo de Switch 2 e PC estava precisando. Desenvolvido pela Wright Flyer Studios, é uma reelaboração completa do free-to-play Another Eden: The Cat Beyond Time and Space, com uma experiência premium de console e PC, com vozes completas em inglês para a história principal e 18 companheiros. E os nomes por trás são pesados. Veterano diretor Masato Kato de Chrono Trigger e Xenogears apresenta uma aventura épica que atravessa o passado, presente e futuro, com trilha sonora de Yasunori Mitsuda, compositor de Xenogears e Chrono Cross, com orquestração folk pelo Procyon Studio. O New Game Plus permite carregar o poder dos personagens e obter mais de 10 finais diferentes baseados nas escolhas do jogador ao longo de toda a jornada. É o JRPG de viagem no tempo que qualquer fã de Chrono Trigger estava esperando sem saber. A página oficial confirma suporte em inglês, japonês, coreano e chinês nas versões disponíveis. Now begins an adventure across the ages to save our lost future. Esses foram 15 jogos que vão tornar setembro de 2026 um dos meses mais caros e mais emocionantes da história recente dos jogos. Do dia 3 com Blood of Dawnwalker e BioWare ao dia 29 com Minecraft Dungeons, passando pelo dia 10 com 3 lançamentos simultâneos e pelo dia 17 com Fire Emblem, Trine 6 e Another Eden ao mesmo tempo. Setembro não dá folga. E o que me impressiona nessa lista é a variedade real de gênero e de público. Tem exclusivo de PS5, tem exclusivo de Switch 2, tem exclusivo de PC, tem para todo mundo, tem horror, JRPG, survival, hack and slash, gestão cozy e horror psicológico Lovecraftiano, desde 20 a 70 dólares. Setembro de 2026 é um mês que respeita todo tipo de jogador. Agora eu quero saber, qual desses jogos você está mais animado para setembro? Qual vai ser o primeiro que você vai jogar? E tem algum que eu não citei aqui que também chega em setembro que você acha que merecia estar nessa lista? Joga nos comentários, porque esse tipo de antecipação coletiva é a melhor parte dos jogos. Se essa lista te ajudou a montar o calendário de setembro, deixa o like, faz toda a diferença pro canal, se inscreve com o sininho ativado, porque tem muito mais conteúdo vindo por aí. Tem um vídeo aparecendo na tela agora, clica lá e continua comigo. Até a próxima e que o bolso aguente em setembro.